Fala galera, tudo bem com vocês? Maria Fernanda aqui. Para quem não me conhece, eu gosto muito de tratar no meu canal sobre assuntos relacionados a concurso público, né? Faço concursos, né? Já fiz algumas provas ano passado, este ano, e estou estudando para tantas outras. E hoje eu queria tratar com vocês acerca da técnica do estudo reverso. O que é o estudo reverso? Porque a gente escuta muito falar sobre o estudo reverso. Eu, inclusive, achei vários vídeos aqui no YouTube falando sobre o estudo reverso. Mas não explica bem da forma que a gente deveria ter essa informação. E aí eu resolvi trazer para vocês, né, a minha explicação. O que é que eu entendo por estudo reverso? Inclusive, eu achei que eu estava aplicando essa técnica do estudo reverso nas minhas últimas provas que eu fiz para TRT, e aí descobri que, na verdade, eu apliquei em parte, não de forma, integral. E eu vou trazer para vocês agora a explicação do estudo reverso, as vantagens, né, desse estudo e como que se aplica na prática. Então, bora lá, vamos conhecer? Vamos embora, né? Vejam só. O estudo reverso nada mais é de que você começar o seu estudo de trás para frente. Como assim, de trás para frente? Em regra, você começa a estudar primeiro a videoaula ou o PDF. Aí você vai ler um monte de coisa naquela ordem cronológica colocada lá pelos cursinhos. Primeiro, princípios. Depois, não sei o quê. Papapá, papapá, papapá. Pra depois, lá no final, quando você já tá morrendo de goela seca, de garganta seca, você ir responder questões. No estudo reverso, você faz o contrário. Primeiro, você começa pelas questões. E depois é que você vai para o PDF, para a videoaula ou para a doutrina. Vou te explicar como aplicar o estudo reverso. Bora lá. Você vai primeiro no seu site de questões. Qualquer site. Eu uso o que? Concurso. Questões de concurso. Lá você vai selecionar o assunto que você quer estudar. Então, por exemplo, eu estou estudando inquérito policial. Como eu não gosto muito de estudar direito penal, eu acho para mim até mais vantajoso estudar dessa forma, porque me instiga mais, me estimula mais, a querer aprender. Então, bora lá. Qualquer assunto, gente, qualquer. Você está estudando qualquer carreira, qualquer assunto, qualquer área. Bora lá. No meu caso, eu estou estudando atualmente inquérito policial. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no meu site de questões, que eu assino, né? No meu caso, o que? Concursos. Vou selecionar as questões de inquérito policial. Vou colocar lá inquérito policial. Vou restringir a área, né? Eu quero questões de inquérito policial que foram cobradas nas provas de tribunal e Ministério Público. E vou restringir também os anos. Eu quero questões de inquérito policial que foram cobradas de 2020 para cá. Pronto, fiz isso. Dei uma filtrada lá. Saiu questões de inquérito policial para mim. Feito isso, eu vou imprimir essas questões. É muito importante que vocês imprimam as questões, porque na prova, você vai responder a prova de forma impressa. Então, até isso influencia na hora de responder as provas. Você ficar muito respondendo de forma online. E aí, na hora da prova, você vai responder de forma impressa. Não é, o seu cérebro ele não está treinado para isso. E você vai ter uma certa dificuldade de assimilação. Então, imprima as questões. Imprimir. Sempre no final de cada página vem as respostas, ou seja, o gabarito. Ok, feito isso, você não vai tentar responder nada, porque você não sabe. A não ser que você já domine um pouco o assunto. Mas se você não sabe, nossa, é uma matéria que eu não sei. Por exemplo, a lei de licitações. Eu ainda não fiz o estudo reverso com ela, mas eu vou fazer, porque é uma lei muito extensa e eu ainda não consegui estudar ela toda. Então, eu não sei de nada. Vou marcar as alternativas corretas. A primeira, deixa eu olhar aqui, letra D. Marco letra D. Segunda, letra E. E assim sucessivamente. Sem estudar, sem ler, nada. Você só vai marcar as alternativas corretas. Agora é que vem o pulo do gato.
quando você marca as alternativas corretas sem você tentar responder, para tentar adivinhar qual é a resposta correta, você começa a entender a lógica da pergunta e qual ponto foi cobrado dentro do assunto inquérito policial, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a minha resposta foi sobre o desarquivamento de provas, o desarquivamento do inquérito policial em caso de novas provas, né? De notícias de novas provas. Ah, foi isso aqui que caiu. Vou ler agora o enunciado, vou entender a forma que foi perguntado pra gente e a resposta, como foi essa resposta, a lógica da resposta. Para uma pergunta onde a resposta é falar sobre o desarquivamento do inquérito policial, como que a banca me pergunta sobre isso, entendeu? Aí, nesse caso, você entende a lógica da banca, como que ela aborda os assuntos. Aí você vai lá, aí você vai entender a lógica aqui da pergunta e da resposta. Feito isso, você vai olhar para as outras alternativas, né? Que só tem uma alternativa correta. Você agora vai olhar para as demais alternativas, ou seja, as alternativas erradas. Ah, tá errado isso aqui, dizendo, a letra A, por exemplo, tá dizendo que não poderá ser desarquivado, salvo se existir requisição do Ministério Público. Falso. Por que tá falso? Aí você vai tentar responder o porquê. Aí você não entende, né? Lógico que você não sabe do assunto. Neste momento, você vai para lei seca. Você vai para a doutrina ou você vai para a sua videoaula, para onde você preferir, para onde você se sentir mais à vontade. Você volta para lá, mas você volta para este ponto específico do inquérito policial, que fala sobre o desarquivamento do inquérito policial, quando é possível, né, quais são os requisitos e etc, etc. E aí você vai responder as outras alternativas. Você vai transformá-las em verdadeiras, né? Você vai identificar onde é que está o erro. Aqui nessa letra B mesmo, tá dizendo, não poderá ser desarquivado. A gente já sabe que está errado, porque a resposta é que é possível sim o desarquivamento em caso de existência, né, de virem a surgir novas provas. Então a gente já sabe que essa letra B está errada porque ela fala que não é possível desarquivamento. Aí você vai justificar, já até com base na resposta, né? Já com base na resposta aqui que fala que é possível sim desarquivamento. E aí você vai para a sua videoaula, para o seu PDF, para onde você se sentir mais à vontade para entender a teoria, mas é em cima do que você acabou de responder na questão. Entendeu? Essa é a lógica do estudo reverso. É você primeiro estudar por questões, para depois você ir para a doutrina, para a lei seca ou para a videoaula. E dessa forma você consegue assimilar melhor o conteúdo. Além disso, é de suma importância que no final de cada assunto que você venha estudar através do estudo reverso, você faça um resumo, mas é um resumo dos seus erros. A letra A, a letra B, a letra E, a letra C, elas estão erradas por tais motivos. E aí você vai fazer um resumozinho do que ela está errada, por que a alternativa ficou errada e qual é a justificativa para ela passar a ser correta, né? Como que ela iria se tornar uma alternativa correta. Você vai corrigir isso. E aí esse resumozinho que você vai fazer, você vai revisar semanalmente. Estudei inquérito policial, estudei ação penal, estudei prazos processuais, estudei não sei o quê, em cima de questões. Aí chega final de semana, você vai revisar tudo isso, porque vão ser resumos bem pequenos em cima dessas questões. Não vão ser resumos grandes, enormes, de passar meia hora estudando uma matéria, por exemplo. Vão ser resumozinhos pequenos, então vai dar para você ver uma enxurrada de assuntos só porque você começou primeiro a estudar pelas questões e fazer resumos em cima
das questões que você respondeu. Isso é ouro em pó, gente. Isso é ouro em pó, isso é ouro em pó, é sério. É outro nível sabe, de estudo, de aprendizado. E aí eu vou ler para você algumas vantagens, né, do estudo reverso. Acelera a assimilação, porque você vê logo o que importa. Isso é muito importante, você vê logo o que importa. Quais são os assuntos mais importantes, os assuntos mais cobrados. E você consegue, inclusive, identificar isso, os assuntos mais cobrados. Porque aqueles assuntos que tiverem maior número de questões, é porque as bancas cobram mais, né? Isso. Outra coisa, não restrinja o seu estudo reverso. Se você tiver tempo, tá? Se você tiver prazo, falta 4 meses para você realizar sua prova. Faça o seguinte, não restrinja a banca. Porque quando você restringe a banca, você restringe também a quantidade de questões. E o massa do estudo reverso é você estudar assim, com o maior número de questões possíveis dentro do assunto que você está estudando, entendeu? Que você buscou lá no seu site de questões. Então, acelera a assimilação, porque você vê logo o que importa. Além disso, treina o olhar para identificar padrões da banca. Essa questão de treinar o olhar é quando você começa a responder só questões da banca, mas eu não recomendo que você faça isso de imediato, porque quanto mais questões, melhor. Dá mais clareza sobre os erros cometidos, evitando repeti-los. Então, por exemplo, essa questão aqui que fala sobre o desarquivamento em caso de notícias de novas provas. Aí você treinou que a banca cobrou de você várias alternativas erradas, né? Não poderá ser desarquivado, salvo se existir requisição do Ministério Público. Provavelmente a banca vai colocar essa alternativa errada em outras questões e você vai treinar o olhar para identificar os erros, entende? E aí fica muito mais fácil responder as provas, muito mais fácil. Aí um outro ponto importantíssimo, não pode restringir o estudo somente ao estudo reverso. Porque, por exemplo, tem disciplinas que você domina menos e aí você precisa da explicação do professor. Vou te dar um exemplo. Eu domino menos AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Mas tem alguns concursos de TRT que caem. Inclusive, caiu no concurso do Rio Grande do Sul, que é um concurso que eu quero fazer ano que vem. Caiu orçamento. Eu não domino orçamento. Eu tô aqui tentando puxar se eu estudei isso na faculdade. Eu acho que eu estudei tributário, mas orçamento público não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar as videoaulas, porque eu aprendo melhor com videoaulas. Primeiro, a princípio, videoaulas, depois só o PDF. Mas, a princípio, eu preciso da explicação do professor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a técnica do estudo reverso para todas as minhas disciplinas. Mas eu vou fazer questão de estudar todo o programa do assunto relacionado ao orçamento. Por quê? Porque eu não tenho ainda internalizado no meu cérebro, na minha memória de longo prazo, o assunto orçamento. Diferente de processo penal, direito penal ou outra disciplina que eu estudei na faculdade. E aí, de uma certa forma, eu já tenho, né, memórias, né, guardadas aqui dessas disciplinas. Então, é importante que você não se baseie só nas questões. É importante que, além das questões, que já vai te dar um nível de conhecimento bastante avançado, você também estude a teoria, principalmente daquelas disciplinas que você ainda não domina, entendeu? E assim, o estudo ele fica bem mais dinâmico, bem mais interessante, bem mais estimulante, sabe? Porque estudar da outra forma, que é primeiro vendo a teoria para depois ir para as questões, é muito maçante. Nossa, mas dá sono e preguiça. E a pessoa para de estudar para voltar. É uma vida, uma dificuldade, um absurdo. Eu acho que essa forma hoje, principalmente para quem já fez outras provas, quem já tem uma certa base, é a melhor.
E aí a gente escuta muito o pessoal falando que passou só estudando questões. Ah, mas eu passei para delegado só estudando questões. Aí eu fiz prova só estudando questões. Certamente aplicaram essa técnica aqui. Não foi só você, como eu fazia, né? Como eu falei para vocês. Que eu estudava parcialmente de forma reversa. Como era que eu fazia? Eu baixava as provas da banca que eu ia fazer. Aí já dava uma restringida, né, nas questões. FCC, pronto, vou baixar todas as provas de FCC para TRT. Baixava tudo e ia responder. Sempre impressa, sempre impressa. Eu não gosto de material. Eu sei que hoje em dia, para você se organizar melhor, dada a quantidade de conteúdo, né? Você precisa ter o material, né, em PDF, fazer seus resumos também no Word e tal, para ficar mais fácil. Mas eu ainda gosto da técnica de escrever, porque é dessa forma que eu consigo assimilar melhor o conteúdo, é escrevendo. Assim eu internalizo melhor. Então, o que era que eu fazia? Eu imprimia as provas e ia responder, mas eu ia buscar só a alternativa verdadeira. Eu não trabalhava em cima das alternativas falsas. E dessa forma eu restringia muito o meu campo de estudo. Então eu ia para a prova só com base nas respostas verdadeiras das últimas questões. E se a banca cobrasse diferente? E se a banca, por exemplo, cobrasse a alternativa que ela transformou numa dada prova em falsa, ela transformasse essa questão em verdadeira? Como é que eu iria saber responder, entendeu? Então, assim, eu estudava de forma errada. Para o MP agora, que é a prova que eu vou fazer, a minha próxima prova, eu vou estudar 100% com base no estudo reverso e videoaulas dos assuntos que eu não domino ainda, como, por exemplo, licitações. Depois eu volto aqui para dizer o meu resultado para vocês e o meu empenho, mas eu já sei que é algo bom, porque eu comecei e estou sentindo já que vai dar frutos, porque realmente é algo, um avanço, posso dizer para vocês que é um avanço e tanto nos estudos. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele ficou um pouquinho mais longo, né, porque eu precisava explicar para vocês tudo direitinho de cabo a rabo, por assim dizer. E aí eu quero saber de vocês já estudam dessa forma, aplicando o estudo reverso? O que é que vocês acham dessa técnica? Me conta aí nos comentários e até o próximo vídeo.